Vamos voltar ao tempo? Pensa só. Paris, agosto de 1863. No meio de uma reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma comunicação bem diferente é registrada. Ela não veio de ninguém que estava ali na sala, mas sim de um espírito chamado Eric Stanislas. E o que ele tinha para contar, olha, nos dá uma visão fascinante sobre uma jornada que vai do sofrimento até uma grande descoberta. E ele já começa assim, direto ao ponto. Sem rodeios, uma frase pessoal e cheia de mistério. Escutem, eu estava longe de ser feliz. Com essas poucas palavras, a gente já mergulha de cabeça na experiência dele, que, como ele mesmo descreve, foi um período de muita dor e total desorientação. Pois é, a primeira parte do que ele conta é justamente sobre esse estado inicial. Ele usa essa expressão perdido no infinito para descrever um tipo de sofrimento tão grande que era quase impossível de colocar em palavras, de entender. A primeira imagem que ele pinta é... Uau, muito poderosa. A de estar mergulhado na imensidade. Tenta imaginar isso. Não tem parede, não tem chão, não tem teto, só uma vastidão sem fim, sem nenhum ponto de referência. E ele reforça essa ideia, dizendo que estava no infinito. É a ausência completa de limites. Imagina o desespero, a desorientação de não ter absolutamente nada para se segurar. Nada que te diga onde você está. E talvez o mais terrível de tudo era que o sofrimento era tão, mas tão avassalador, que ele nem conseguia ter uma noção exata do que estava sentindo. Era uma dor que ia além da própria percepção. Mas é bem aí, nesse estado de desespero total, que a história dele começa a virar. E aqui vem a grande virada da narrativa. No meio daquele vazio todo, daquele nada infinito, ele encontra algo que ele chama de santuário, um lugar que ofereceu abrigo e, o mais importante de tudo, esperança. E o jeito que ele define esse santuário é fascinante. Não é um prédio, não é uma construção física, é um espaço espiritual protegido pela seriedade e pelas boas intenções das pessoas que estavam ali reunidas. É como se fosse um lugar onde a negatividade, segundo ele, simplesmente não consegue entrar. O efeito desse lugar nele foi imediato e foi profundo. Dá para sentir nas palavras dele o alívio, a gratidão imensa. Pela primeira vez, depois de tanto tempo perdido, ele encontrou uma fonte de força, uma verdadeira âncora no meio daquela imensidão toda. Tá, mas como é que esse santuário ajuda na prática? A transformação é muito clara. Olha só essa comparação. Espíritos que estavam lá, parados, inativos, de repente encontram força. Os que estavam mais preguiçosos são levados a refletir sobre si mesmos. E aqueles que tinham se esquecido dos seus deveres, finalmente enxergam um caminho para melhorar. É um verdadeiro processo de reativação da alma, sabe? Mas qual é o mecanismo por trás disso tudo? O que causa essa transformação? Stanislas as descreve como um choque do despertar. É um processo que força os espíritos que estão sofrendo a encarar a própria situação de frente. Vamos ver o passo a passo que ele descreve. Primeiro, os espíritos imperfeitos se aproximam dessas reuniões. Ali, a energia positiva, os pensamentos elevados, geram o que ele chama de um choque terrível. Mas calma, não é terrível no sentido ruim, tá? É mais como um chacoalhão, um acorda para a vida, que é super necessário. Esse choque faz com que eles olhem para si mesmos e reconheçam o estado em que estão. A partir daí, eles finalmente conseguem ver um objetivo, uma meta para alcançar. E, por fim, fortalecidos pelo exemplo que eles veem ali, começam a procurar ativamente um jeito de sair daquela condição dolorosa. Chegando na parte final da comunicação, a voz do Stanislas ganha outra dimensão. Aquela experiência toda transformou ele de tal maneira que agora ele tem um novo propósito, um que vai muito além da sua própria história. Ele assume uma nova missão. Basicamente, já que ele encontrou a saída do sofrimento, ele agora se torna um porta-voz para outros que ainda estão perdidos, levando a mensagem de que existe ajuda e de que a mudança é sim totalmente possível. A mensagem final dele é um agradecimento poderoso, e não só em nome dele, mas de todos que foram ajudados. Mas a parte que mais impacta é essa, talvez até sem saberem disso. Pensa no peso disso. Ele está destacando que as boas intenções, o bem que se faz, tem um efeito positivo que muitas vezes vai muito além do que a gente pode perceber. E é com essa reflexão que a gente encerra. O testemunho de Eric Stanislas, lá de Paris, em 1863, nos convida a pensar sobre o impacto das nossas próprias ações e intenções hoje.
Que bem invisível será que as nossas intenções positivas estão criando no mundo ao nosso redor? Uma pergunta que, com certeza, atravessa o tempo.